para a Justiça Eleitoral. São dezenas de ações onde eu fui praticamente impedido de fazer qualquer coisa. No tocante às urnas, eu sempre lutei para o voto impresso, né? Desde 2012. Em 2016 eu aprovei uma emenda minha, numa emenda, né, um projeto de lei que tratava desse assunto, e o TSE começou a se preparar para o voto impresso. Na época era o ministro Fux, né, em 2018, que era o presidente do TSE, e depois o Supremo Tribunal Federal, por 8-3, disse que o voto impresso é inconstitucional. Não se acha, não se consegue entender o que é inconstitucional. No Paraguai, a urna eletrônica é que eu sempre defendi para o Brasil. Mas tudo bem, se você até aprofundar nesse assunto, você pode sofrer retaliação hoje na tua rádio e eu posso até ser preso aqui, porque eu não tenho qualquer imunidade, né? Sou um mortal como outro qualquer. Então a gente considera a página virada, trocou-se a composição do TSE agora, desde o dia 2, agora desse mês, e tenho certeza que a filosofia será outra lá, e nós podemos ter uma justiça eleitoral mais justa, vamos assim dizer. Então a gente não consegue entender realmente a derrota por menos de 2%, e com uma aceitação enorme. Eu fiz campanha pelo Brasil todo, tá? Motociatas, reuniões. O outro lado não fazia nada, como continua até hoje sem povo no seu lado. Tá? Mas vamos considerar páginas viradas aí, até porque num projeto de lei agora, que está no Senado Federal, um dos artigos do mesmo diz o seguinte, que quem duvidar do processo eleitoral pega de 1 a 7 anos de detenção. Beleza. É beleza? Presidente, agora... Pode criticar tudo, né? Até Jesus Cristo pode criticar, mas se tentar aperfeiçoar o sistema... Bem, vamos lá. Eu acho que um dia a verdade virá à tona, né? Eu evito falar isso aí e vamos partir para as eleições municipais para nos fortalecermos aqui no Brasil. Tá. Eu vou trazer... A inclusão da linguagem neutra nas escolas e também o uso de bandeira nacional, que foi um símbolo que o senhor resgatou lá atrás, por grupos alternativos, como o LGBT+. O que aconteceu na parada gay, por exemplo, em São Paulo? Estamos discutindo do tocante às cores, né? A linguagem neutra, nem se discute isso aí. Para ser usada, tem que ter uma lei federal. Isso não existe. Agora, a nossa língua portuguesa é muito difícil. A gente conversa com gente nos países, né? Tem muita dificuldade de aprender a nossa língua, por exemplo, que é um dos maiores vocabulários que existe no mundo. Então, isso só vem nos atrapalhar. Hoje em dia, você pega um garoto aí que está na 9ª série, ele não sabe conjugar o verbo. Né? Então, vem para complicar, para nos transformar em mais atrasados ainda. Então, deveria ser algo, né, a ser combatido pelo próprio governo federal. Porque enquanto era presidente, o nosso ministro da Educação, nem se discutia esse assunto. Isso aí é péssimo para todos nós. No tocante à bandeira nacional, quando eu falei da verdade durante a minha campanha, né, eu também adotei a bandeira. A bandeira tinha sido jogada num canto, pisoteada pela esquerda, e nós resolvemos pegar a bandeira e tê-la realmente como símbolo, né, e tratá-la com o devido respeito. Tanto é que você vê, não só as minhas andanças pelo Brasil, até o pessoal LGBT agora, não sei se é para confundir ou não, né, mas estão ali adotando a bandeira. Parabéns a eles. Essa bandeira é de todos nós. É a bandeira que nos une, né, como símbolo de nacionalidade. E não é só isso, né? Nós, como aprendemos ao longo do nosso governo também, a cantar o nacional, com vibração, com prazer, com orgulho. Nós conseguimos resgatar os valores familiares, né? E até nós criamos um decálogo, né, que serve para qualquer um. Eu duvido quem seja contra, mas se for contra, é um direito dele, um direito do outro. Como, por exemplo, respeito à nossa Constituição, respeito à família, a vida desde a concepção, a liberdade de expressão, a propriedade privada, o legítimo direito à defesa, a diminuição da carga tributária, a liberdade econômica, a defesa do agronegócio e o combate à droga. Algo simples, que isso nos une. Está dentro da grande maioria dos brasileiros esse é o nosso decálogo aqui, que eu fiz aqui há menos de um ano, mas que fica adormecido. Isso nos une, nos dá um sentimento de patriotismo, e com essa união
nós passamos a conhecer o nosso território nacional, que era desconhecido. Eu sempre falei, né? Roraima, por exemplo, é um pedaço de terra lá na região do norte do Brasil, que é a região mais rica do mundo. Ali você tem tudo, né? Você tem uma tabela periódica embaixo da terra, e você tem também um potencial hídrico enorme, que você tem como fazer com que o Vale do Rio Cotingo, por exemplo, gere energia, no meu entender, para todo o Nordeste. É um vale de 12 quilômetros com 600 metros de queda. Então eu comecei a mostrar para o Brasil, né, quem nós somos. Por que a cobiça internacional sobre a Amazônia? Até sempre digo, né, ela é cobiçada desde antes do descobrimento. Então o pessoal não entende. É que nós fomos descobertos em 1500, em 1494 tivemos o Tratado de Tordesilhas, aquela briga ali de Portugal e Espanha, né, período das grandes navegações. E nessa linha vertical, aqui imaginária sobre o Brasil, 2/3 à esquerda, a oeste, era de Portugal, era da Espanha. E nós começamos a romper essa linha, os bandeirantes, né, que seriam, vamos assim dizer, os garimpeiros de hoje, e esse Brasil se transformou nesses 8,5 milhões de quilômetros quadrados. E também, quando sempre fiz uma comparação de Brasil com Israel. Israel tem o tamanho do menor estado do Brasil, que é Sergipe. Israel, se comparar conosco, 2/3 do seu território, do seu pequeno território, é deserto. Eles podem fazer algum trabalho do agro, né? E 1/3 apenas. Lá, a precipitação pluviométrica é menor do que o semiárido nosso. Não tem uma gota de petróleo. Eles não têm nada lá. E por que o seu povo tem uma vida melhor do que a nossa? Por que tem um PIB por pessoa maior do que nós? Então eles começam a mostrar isso aí, o pessoal começa a entender por que nós não somos um grande país. Porque lá o pessoal pratica piscicultura no deserto. Como é que eles fazem lá agricultura, por exemplo, uma técnica simples chamada orvalho de Deus? O que seria isso? Eu tinha já pré-acertado no governo israelense, sempre tive uma boa liberdade com eles, uma operação Rondon nossa aqui. É pegar todo mês, pegar uns 30 garotos universitários e mandar para lá. E cada um vai ali aprender algo tocante à agricultura, piscicultura. A agricultura é algo fantástico, eles têm um botão do transgênico lá, por exemplo. Então, para a gente aprender tudo isso, como os nossos jovens agrônomos aprenderam nos anos 70, com o então ministro Alisson Paulinelli, que foi tomar conhecimento, né, de como é a agricultura em outros países, onde passou-se a desenvolver o Centro-Oeste. O Centro-Oeste aqui era quase um deserto, ninguém queria nada, e passamos a ter o celeiro do mundo exatamente aqui no Centro-Oeste. Você pega Goiás, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Então isso tudo vai formando ali uma mentalidade nas pessoas, fazendo, não é possível eu viver nessa vida aqui, quando ali em alguns países da Europa o pessoal tem uma vida muito melhor do que a nossa. O que está errado? Está errado são as escolhas. E quando se fala em direita e esquerda, é por aí. Me apontem, né, quem está nos ouvindo, onde o socialismo, o comunismo deu certo. Que daí você me convence. Enquanto não apontar, eu tenho que mostrar exatamente o outro lado. Países onde, né, o pessoal de direita, os conservadores, os que amam a liberdade acima de tudo, conseguiram chegar. Agora, presidente, o presidente pode muito, né, mas não pode tudo, né? Demorou, eu pelo menos estou tentando ver uma equipe econômica, uma equipe de ministros como o senhor montou. A gente demorou muito tempo para ter uma equipe tão competente. O que aconteceu? Essa pandemia lá atrás ajudou a atrapalhar, porque de repente a coisa poderia ter sido outra se não tivesse pandemia. Olha, o senhor foi pesado nessa história. Virou presidente da República, de cara recebeu uma pandemia de presente. Até falo aqui, o Paulo Guedes é o melhor de todos, na minha opinião, até hoje. Aquela história dos R$900 aí para todo mundo na pandemia. Aí aquela história das vacinas, que de repente muita gente condena o senhor até hoje, aquela história de genocida, né? O pessoal não sabe o que significa exatamente essa palavra. O que o senhor pode falar a respeito desse início do seu governo, que recebeu de presente uma pandemia, e essa equipe, eu considero uma das melhores de todos os tempos? Se perguntar para os nossos ouvintes aí, me deu o nome de 5 ministros do atual governo. São 39, né? 39, aliás, 39, né? É ministro que não acaba mais, né? Tem um aqui que está em medida provisória, né?
que é o tal do Paulo Pimenta, conhecido como Montanha. Tem um apelido no Odebrecht, mas deixa para lá. Então a questão não é apenas o Paulo Guedes. Você pega a Tereza Cristina na agricultura, o Tarcísio na infra, o Marcos Ponce na ciência e tecnologia, o Jorge Seife na Secretaria da Pesca, e o Geraldo Melo, que foi lá o responsável pelo INCRA. Então você pega o Rogério Marinho no desenvolvimento regional, e tantos outros, como o Nick Lorenzoni, o João Roma, a própria Damares. Então são pessoas realmente que deixaram uma marca. Agora, por que deixaram uma marca? Porque cada ministro que aceitava falava: o ministério é 100% seu. Ninguém vai dar piruada para botar sua dinâmica ali. Então isso deu certo. Criou uma gordura grande que serviu para enfrentar a pandemia. Você pega, por exemplo, 20 e 21, nós tivemos alguns milhões de empregos criados, mesmo com a pandemia. Você pega 14 e 15, lá atrás. Sem pandemia, sem nada, o Brasil perdeu quase 3 milhões de empregos. Bem, daí você vai para o lado da pandemia. A pandemia foi algo que o pessoal me criticou, né? Em 2020 não comprou vacina. Em 2020 não tinha vacina para vender. A primeira vacina que foi aplicada no mundo foi em dezembro no Reino Unido. A nossa começou em janeiro. E uma coisa que eu bati de frente, foi muito criticado, eu não obriguei ninguém a tomar vacina. Nós compramos. O país que mais vacinou proporcionalmente, um dos mais que vacinou proporcionalmente foi o nosso. E eu não obriguei, porque a vacina era algo que você não tinha como comprovação científica. Eu pergunto, foi testada em animais essa vacina? Não. Hoje ela tem comprovação científica? Sim ou não? E os estudos que nós temos vêm de fora. E se você discutir vacina aqui, você pode responder um processo, pode até ser preso. A tua rádio pode ser fechada, você está em detalhe como é que isso aí. E nós devemos entender, quando você tem uma doença diferente, quem tem a liberdade de buscar o tratamento, né, por outros meios, ou atenuar a sua dor, é a classe médica, não são os políticos, e nem o poder judiciário. Isso foi politizado no Brasil. E eu ouso dizer hoje em dia que eu não errei nada do que eu falei. E a bronca em cima de mim: não tomou a vacina. Eu não tomei. Por quê? Eu achei que não ia tomar, até porque eu li a bula da Pfizer. A quantidade de efeitos colaterais é enorme ali. Eu não consegui transmitir isso aí, porque não era o Brasil. O mundo se fechou favorável à vacina. Talvez eu tenha sido o único chefe de Estado no mundo que expôs a bula da Pfizer e falou porque não estava tomando a vacina. Você pode ver, tem até aquele grande jogador de tênis, né, o Djokovic, campeão de rua muitas vezes. O pessoal fez um meme, né? Eu e ele, o que tem em comum? Não é a fortuna, porque eu não tenho dinheiro. Tá? É que nós havíamos lido a bula da Pfizer. E hoje em dia você encontra muita gente que não tomou a vacina. Agora, não somos anti-vacina, não somos negacionistas, tanto é que as demais vacinas, também todas, os filhos também tomaram todas. Essa é uma vacina experimental ainda. E eu teria muito a falar sobre ela, mas não quero falar porque não quero enfrentar um processo judicial. Agora, você pode ver, apareceram alguns medicamentos usados para outras coisas que, a princípio, deu certo, né? Não vou afirmar aqui. Mas você pode ver, falava tanto em afastamento social, tem que estar longe das pessoas. Por que no presídio não morreu quase ninguém? Porque o presidiário tomava um medicamento que era para chato. Então, ele acabou não morrendo. Por que na África subsaariana quase não morreu ninguém também? E lá o IDH era lá embaixo. Eles deviam morrer muito mais, né? Porque são mais fracos do que nós, vamos assim dizer. Por que não morreram? Porque em grande parte da África subsaariana também tomavam um medicamento que era para a cegueira dos vírus. Isso daí, nós fizemos esse trabalho aqui. Através do Ministério da Saúde, nós procuramos atender a todos. Até mesmo a questão do oxigênio de Manaus, que fomos criticados, tá? Nós devemos louvar e premiar oficiais de praça da Força Aérea que aceitaram levar cilindros de oxigênio aqui do Sudeste para Manaus em aviões da Força Aérea. Por que isso aí? O risco de explosão é enorme. O oxigênio, né, com possível vazamento em grande altitude, que poderia haver uma explosão ali. Fizemos tudo que podíamos ter feito e atendemos municípios também. Você não acha nenhum prefeito que tenha reclamado de nós
sobre repasse de recursos, independente da coloração político-partidária desse prefeito. Eu desconheço um só prefeito, ao longo dos meus 4 anos, que tenha atrasado o pagamento do 13º salário. Eles passaram a ser tratados, uma política nossa, que nós votamos aqui com o nome de menos Brasília, mais Brasil. Porque o cidadão, né, ele procura resolver seus problemas no município. Então fizemos isso aí. Hoje, uma parte considerável dos prefeitos do Nordeste se arrepende de ter feito campanha para outra pessoa. Ou seja, nós demos um exemplo na questão, até a vitamina D. Eu liguei para o Paulo Guedes, 0 imposto federal da vitamina D, porque governadores, alguns prefeitos também estão proibindo as pessoas de ir à praia. Onde é que você consegue a vitamina D? Na praia, tomando sol. É um absurdo você não deixar a pessoa tomar banho de praia, né? E nós fizemos tudo o que podia ser feito para dar liberdade aos médicos e dar liberdade ao cidadão também para decidir se tomaria ou não essa vacina. Bom, presidente, a gente está